Atos dos Apóstolos, capítulo 9, o versículo 15 e 16. Diz assim o texto bíblico, o próprio Jesus falando a Ananias a respeito do apóstolo Paulo, que ainda era chamado Saulo. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve sofrer pelo meu nome. Vamos orar? Meu Pai, nos abençoe com a Tua graça, de forma que o nosso coração seja envolvido pela Tua presença. E oramos, Pai, pedindo que a Tua unção seja sobre o Teu povo, trazendo, Senhor, abertura de visão, abertura dos olhos para ver o que o Senhor deseja mostrar, Senhor, nessa noite. E assim, meu Pai, cada um saia daqui motivado pela Tua palavra, gerando, Senhor, novidade. E assim, meu Deus, seja o Teu nome glorificado nessa noite. Te louvamos por tudo que o Senhor já fez aqui hoje. E assim cremos, Pai, muito mais ainda o Senhor fará para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Poder sentar, meus irmãos. Nós acabamos de ler o texto que o Senhor Jesus fala com Ananias, servo de Deus, a respeito do propósito que ele tinha com Saulo. E o texto da palavra, em uma outra tradução, a tradução da Bíblia King James, ele está escrito assim: mas o Senhor disse a ele: ide pelo caminho, porque ele é um vaso escolhido por mim, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. Porque eu lhe mostrarei quão grandes coisas ele deve sofrer por causa do meu nome. Me chama a atenção essa tradução, porque o texto diz: eu lhe mostrarei quão grandes coisas ele deve sofrer por causa do meu nome. Muito bem, quais são estas coisas que Jesus estava falando sobre o apóstolo Paulo, que ele iria passar? Quão grandes coisas ele deve sofrer pelo meu nome? Muito bem, nós estamos ouvindo uma série sobre como viver a vida para a glória de Deus. E estamos já há um bom tempo ministrando, observando na vida do apóstolo Paulo a respeito disso. Nós estamos lendo as suas palavras finais, aonde ele estava próximo de padecer, de ser executado, julgado por César. E o texto de 2 Timóteo, no capítulo 4, traz o destaque sobre isso. Eu gostaria que você abrisse. E nós estamos já há algumas pregações ministrando sobre esse texto. Aí, a partir do versículo 6 do capítulo 4, é quando Paulo declara para Timóteo: quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Verso 7 do capítulo 4, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Na quarta-feira, nós demos ênfase neste homem que narra que ele foi abandonado por um de seus companheiros. Ele diz para Timóteo, no verso 9, procura vir ter comigo depressa. E ele estabelece o motivo dessa vinda que ele esperava da parte de Timóteo. Demas me abandonou, amando o presente século. Ou seja, Demas, ele abandonou a fé, largou a caminhada junto a Paulo. Na quarta-feira nós lemos aqui os textos bíblicos que demonstram Paulo
tendo como companheiro Demas. Demas era um cooperador assíduo de Paulo, e ele se desviou. E então, nós ministrávamos que, no relato de Paulo, ele dá ênfase sobre Demas, mas há um ensino poderoso para nós aqui. Qual é o ensino? Mesmo sentindo a falta de Demas, ele estava escrevendo uma carta de orientação a Timóteo, para que Timóteo andasse conforme a vontade de Deus para com o ministério que ele tinha recebido. O texto da palavra do Senhor dá destaque que ele estava sozinho de outras pessoas que não tinham provavelmente largado a fé, como Demas, tanto é que está aí separado no versículo, mas não estavam com Paulo naquele momento. Verso 11, só Lucas está comigo. E aí ele diz para Timóteo, traz contigo Marcos, pois ele é muito útil para mim. O texto segue, ele falando agora, no verso 12, que ele enviou Tíquico para Éfeso. Veja, o texto demonstra claramente a conduta firme de Paulo. Paulo estava prestes a ser morto, mas, ainda que abandonado, ele declara que ninguém o assistiu na sua defesa. E o texto da palavra vai dar destaque que esse homem que fala da perda, do abandono por Demas, e é claro, a conduta de abandonar a fé por parte dele. Mas ele estava falando com Timóteo, encorajando Timóteo. E ele não só fazia isso, mas estava também falando do seu ministério, que Marcos seria muito útil para o ministério. Ele está também enviando a fazer a obra em Éfeso um cooperador também chamado Tíquico, e ele também, no verso 13, ele pede para que Timóteo traga os livros e também os pergaminhos. Veja bem, quando você passar por algum abandono, e aí eu estou falando de pessoas ao seu redor que podem largar a fé, ou ter uma conduta inadequada, ou abandonar a fé mesmo. E eu estou dizendo isso porque a firmeza na obra de Deus, na caminhada com o Senhor, a pessoa tem que se sujeitar a Cristo. Veja, se você está aqui hoje e você está vivendo pela metade na fé, você é candidato a abandonar a fé. Por quê? Porque só permanece aqueles que se entregam totalmente. Pode demorar 1 ano, 2, 3, 4, 5, até mais, mas haverá uma situação que você não poderá resistir, porque o Senhor Deus, Ele tem misericórdia hoje, amanhã, 1 ano, 2, 3, 4, 5, mas a misericórdia de Deus também tem limite. Então, o chamado de Deus para nós todos é que nós tenhamos uma vida reta diante do Senhor. Por quê? Porque só há um jeito de resistir ao dia mau, é se revestindo da armadura de Deus. Você conhece já o texto, o próprio Paulo dizendo aos irmãos de Éfeso, que eles deveriam revestir-se de toda a armadura de Deus, para que quando viesse o dia mau, eles pudessem permanecer firmes. Então, se uma pessoa está na conduta da parábola do semeador, está como aquela semente que caiu à beira do caminho, está como o segundo lote, que é a semente que caiu no terreno pedregoso, veio o sol e queimou a planta, ou está como aquela semente que caiu no meio dos espinhos. O que é a semente que caiu no meio dos espinhos? É o coração da pessoa que, vindo os prazeres, vindo as tentações do mundo, ela abre mão da palavra, são os espinhos.
Quando o sol bate e queima a planta, Jesus depois explica aos discípulos, é aquele que quando vem a perseguição, por isso que ele usa na parábola a figura do sol que queima a planta. Quando vem a perseguição, abandona a palavra. Meus irmãos, o que seria de nós se nós estivéssemos vivendo em um país que o cristianismo é proibido, como é o caso da China, que já é a maior igreja do mundo. No entanto, eles têm que se esconder em porões. O que se ouve dos missionários é que eles louvam a Deus baixinho para não correr o risco de ser ouvidos, porque são igrejas, na sua maioria esmagadora, clandestinas, porque o governo nunca autorizaria a existência delas. Já é a maior igreja, o que se sabe pela nossa junta de missões mundiais. A maior igreja do mundo, de pessoas convertidas. Você sabe, nós temos missionários lá, mas não se pode nem falar o nome de verdade deles em rede social ou divulgar o nome verdadeiro. Por quê? Porque essas pessoas poderiam ser denunciadas por alguém no Brasil e então colocaria a perder todo o trabalho missionário que se tem na China. Então, nós estamos ouvindo a palavra que diz que Paulo permanece firme no propósito e ele não se deixa desanimar por um que largou a fé. Demas largou a fé, mas ele deu ênfase, Paulo deu ênfase a quem estava firme. Aqueles que estão firmes, Timóteo, Lucas, Marcos. E então ele continua não só dando ênfase a quem está firme, mas está firme no propósito de fortalecer as igrejas. E ele continua estudando a palavra de Deus, tanto é que dá ênfase para que se tragam os livros e os pergaminhos. Então, se você não se entregar, como você pode desfrutar da firmeza? E a palavra de Deus diz mais no verso 14, acompanhe comigo, 2 Timóteo 4, verso 14. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Veja, Paulo declara agora não um que abandonou a fé, não um companheiro que abandonou, mas esse homem, Alexandre, ao que tudo indica, era alguém que se dizia cristão e que largou a fé e que provavelmente agora estava contrário àqueles. Até hoje você encontra, né? O que tem de pessoas se desviaram, irmãos, e que falam contra Deus e a igreja. Não está escrito, você vai encontrar isso em todos os lugares, em todos os lugares. E aqui Paulo está falando sobre alguém que era próximo, Alexandre. Veja, o verso 15, tu também guarda-te dele. Veja que era uma pessoa próxima do convívio. Tu também guarda-te dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Qual é a visão cristã? Se há alguém que está fora do propósito, todo pastor, todo pregador da palavra deve trabalhar para orientar na palavra e ganhar aquela pessoa para a visão bíblica, firme no propósito. Por isso que cabe aos pastores terem conhecimento doutrinário e serem aqueles que vão orientar os que estão fraquejando na fé. É o que dá a entender aqui que Alexandre, ele estava agora causando males, provavelmente pela má conduta e falando contra o evangelho. Paulo havia investido tempo para convencê-lo, mas ele resistiu às palavras de Paulo. O versículo 16, ninguém me deu assistência na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isso não lhe seja
cobrado. Aqui é a palavra clara, né, que você vê, o próprio Jesus fez isso na cruz. Senhor, não lhes imputes esse pecado, ou seja, que não seja este pecado cobrado. E eles amaldiçoavam, meneavam a cabeça diante da cruz, e Jesus pediu que eles os perdoassem, que Deus os perdoasse, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Aliás, troquei a palavra, né? Jesus pediu que Deus os perdoasse porque eles não sabiam o que estavam fazendo, e mais tarde você vê isso se repetir na conduta cristã, quando Estevão, o diácono, ele é apedrejado, mas ele ora a Deus para que Deus não lhes impute, não lhes cobre este pecado. Então, essa conduta depois se repete também pelo apóstolo Paulo, que agora está dizendo a mesma coisa, e que isso não lhe seja cobrado. Como assim, irmãos? Paulo estava da seguinte forma: ele estava sendo julgado, e diante do julgamento, das acusações, as pessoas não queriam ser vistas apoiando Paulo. E eu digo aos irmãos, que situação complicada e Paulo estava vivendo. E então, veja, esse homem parece estar aqui relatando tristezas, desilusões. Não está, meus irmãos. Ele está dizendo o contrário, ele está contando o relato da sua dor, mas ele agora vem com a bênção. Verso 17. O Senhor, porém, repita, o Senhor, porém, esteve ao meu lado. Você pode repetir? O Senhor, porém, esteve ao meu lado, me apoiando e me fortaleceu para que por mim fosse cumprida a pregação. Vamos ler nessa tradução aqui, a nova tradução Almeida. Vamos lá? Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças, para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. Pode seguir. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele a glória para todo sempre. Amém. Amém significa assim seja. Muito bem. O que Paulo está dizendo com essas palavras? Porém, eu permaneço firme. Isso é muito forte, irmãos, porque talvez nunca houve, né? Nunca houve tão frequentemente pessoas que por muito pouco desanimam na fé e largam o propósito. Largam o propósito. A pergunta que você tem que fazer é se você passou ou está passando pelo que Paulo passou. Sua resposta será não. Não, de forma alguma, também não é assim. Claro, Paulo relata aqui para fortalecimento da fé dos irmãos, e em especial Timóteo, sua igreja, e depois o conhecimento de todas as igrejas, e chegou até as nossas mãos. Meus irmãos, eu quero ministrar sobre a sua vida, que quando no versículo 17, Paulo diz assim: o Senhor, porém, esteve ao meu lado, me apoiando e me fortaleceu para que por mim fosse cumprida a pregação. Observe, o Senhor esteve ao lado de Paulo, e por que ele esteve ao lado de Paulo? Porque Paulo tinha uma missão muito clara. Eu quero aqui trazer para você, porque se eu perguntar aqui hoje à noite, quem gostaria de ter o fortalecimento do Senhor? Quem gostaria de receber a unção, o poder do Espírito, a manifestação do Senhor ao seu lado na situação que você está vivendo? Não tem um aqui que não levantaria a mão. Claro que você gostaria disso, mas eu quero deixar claro para você que o Senhor o fortaleceu para que ele cumprisse
aquilo que é da vontade de Deus. Preste bem atenção. Quando aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, nós decidimos ser instrumentos do Senhor, instrumento da sua obra, das suas mãos. Isso significa que não trabalharemos para o nosso próprio propósito. Isso significa que não faremos coisas outras que não são ligadas à vontade do Senhor. Quero deixar claro, você não precisará largar tudo para servir ao Senhor. Isso aí é algo feito para pessoas específicas, como os missionários, como os pastores que para fazer a obra estão sujeitos a estar ali ou acolá, ou nessa cidade ou em outro país. Não, não. Nós sabemos que a obra de Deus é vivendo o nosso dia a dia, servindo a Deus, constituindo família, criando os filhos, sendo excelente marido, excelente esposa, um bom funcionário da empresa, e quando alguém perguntar qual o motivo de tanta dedicação, você dirá que é Cristo Jesus no centro da sua vida. Quando alguém perguntar por que você está seguindo firme no propósito da família, você dirá que é porque Cristo está no centro da sua vida. É alcançando esses alvos que eu sou convidado a entender que Deus me chamou para servi-lo, vivendo bem a caminhada que me foi proposta. E Paulo sabia qual era a dele. A dele, o próprio Jesus deu destaque. Eu quero relembrar o texto que nós lemos em Atos, capítulo 9, versículo 15. O texto do verso 15 diz: mas o Senhor disse, você já conhece o texto, Ananias estava sendo convocado por Jesus para ir até Paulo e orar por ele, para que ele fosse curado. Ele foi batizado através de Ananias, e ali começa a obra de Deus na vida de Paulo. O versículo 15 declara: mas o Senhor disse a ele: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome aos gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei o quanto importa que ele sofra pelo meu nome. Essa era a proposta, o plano de Deus para Paulo. Pregar aos reis e, é claro, os governadores, as autoridades e ao povo de Israel. Mas ele dá destaque na frente de tudo isso, aos gentios. O que são os gentios? Toda e qualquer nação que não é povo de Israel. Então, aqui está incluso todas as nações que não são Israel, gerada por Deus. Então, meus irmãos, a palavra de Deus, ela está trazendo para nós que Deus havia estabelecido um plano para Paulo. E esse mesmo plano, ele acompanhou Paulo para que Paulo cumprisse muito bem. Eu quero relembrar com vocês, se for possível aqui, colocar na tela o texto de Mateus 28. Mateus 28, versículo 18, por gentileza. Olha só, esse princípio está na Escritura. O texto diz assim, Mateus 28, versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ouvindo a própria voz, repita: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Eis que estou com vocês. Volta aí, filho. Volta aí. Eu sei que o pastor é rápido, mas não tanto. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Deixa esse texto aí por enquanto. Veja bem, o que é que o texto revela para nós? Que Deus nos acompanhará com todo o poder que Ele tem no céu e na terra.
Mas para que isso aconteça, eu creio que é o que você que veio aqui hoje, que está ultimamente sem saber o porquê que Deus não está ouvindo a sua oração, está aqui a resposta. Você sente que Deus não está ouvindo a sua oração. A pergunta é: você está vivendo o propósito de Deus ou o seu? Meus irmãos, todos sabem, né? Todos sabem que nós cristãos, e aí já passou a eleição, então que coisa boa que eu posso falar, né? Porque no período da eleição, a gente tocava qualquer assunto de política, o pastor é cabo eleitoral de fulano. Estou resumindo, né? Mas é mais ou menos isso. Não sou, irmãos. Eu sirvo a Deus, sou profeta de Deus, e os homens da terra não jamais vão conquistar o meu coração para servi-los. Eu sirvo a Deus. E como profeta do Senhor, eu estabeleci aqui inúmeras vezes, você e eu que somos cristãos, nós não somos de direita e nem de esquerda, nós somos cristãos, que está acima disso. Ideologias vêm, ideologias vão. Ah, mas a direita também prega isso e aquilo outro que nós pregamos, pastor, por isso que confunde. Não. Você vai procurar lá o pessoal de direita, você vai encontrar na política que um ou outro jura que quem vai solucionar os problemas é o fulano de tal, é a Beltrana, é o fulano de tal. E a nossa esperança não está no homem como que vai resolver a vida das nações. Claro, devemos, como cidadãos, termos zelo para escolher, cuidado para não colocarmos alguém que irá contra o Senhor, contra as coisas de Deus. Afinal de contas, é como eu sempre ensino aqui, você não vai eleger o Calígula. Calígula, irmãos, talvez foi o pior, o homem mais, uma pessoa que alguns vão dizer, ele não era normal, ele era louco. Não existia madeira em Roma por causa de Calígula, porque ele ordenou matar os cristãos, crucificados, e como se fosse pouco, tinha que queimar depois. Calígula não foi posto no poder pelo voto, ele foi posto pelo poder da espada, como era comum naquela época. Mas se hoje nós fôssemos votar, quem que eu vou escolher? Aí eu olho para o currículo, Calígula, não vai. Ah, pastor, mas não adianta, porque a maioria, mas eu estou falando de você diante de Deus, estou falando da maioria. Diante de Deus, aonde vamos comparecer para prestar contas. Como agora, irmãos, quantas vezes já falei aqui sobre isso, e agora nós estamos falando, e dependendo do que falarmos, posso passar por processo, por defender a vida de crianças no ventre. Uma sociedade que, se você agredir o cachorro, você pega até 2 anos, ou é 2 anos e alguma coisa. Não tem que agredir cachorro nenhum, hein, irmãos? Não tem que agredir animal nenhum. Se você não quer cuidar do animal, procure alguém que queira e dê o animal. E também não solte na rua, não. Senão fica aí. A gente andando na rua tem que desviar os cacos de vidro, né? Caco de vidro, né, irmão? Me ensinaram essa, ó. Fica mais bonito, né? Mas tem dia que você não sabe aonde pisar, é ou não é? Ou é só aqui, né? Só aqui, pastor, né? Só deve ser. Enfim, mas você sabe que tem muita gente que solta na rua, não quer cuidar, enfim, e aí dá nisso. Mas eu quero dar ênfase nessa visão. Nós estamos diante de uma palavra. Nós vivemos um tempo em que a natureza tem que ser preservada a custo e custar, os animais têm que ser protegidos a custo e custar, mas se for uma criança no ventre, mata. Tem que matar. Meu corpo, minhas regras. É a falácia mais mentirosa que alguém pode ouvir. Por quê?
Porque primeiro que não é o corpo da pessoa. Está se falando em matar outra pessoa. E aí você tem que debater, e aí olha só que coisa louca. A plantinha, porque eu nem sabia disso, soube a semana retrasada, que existem plantas no meio da floresta tropical, da floresta, eu não lembro qual era a floresta específica, existem flores lá que se alguém for visto ou filmar destruindo, a pessoa será multada e presa. Eu não sabia disso. Veja a que ponto nós chegamos. Tem lei para proteger uma planta no meio do mato. E, ao mesmo tempo, essas mesmas pessoas querem fazer leis para matar crianças no ventre. Por isso que não dá para achar, para se admirar, não é? Agora, no que estamos vendo, eu vi uma notícia ontem que o presidente americano, ele foi a público dizer: nós comprovamos, aconteceu sim o massacre das crianças. Estou resumindo. Aí eu fiquei pensando, por que esse homem teve que dizer isso? Porque você acredita que havia pessoas levantando que era fake news dos de direita do Brasil? Quem é que ouviu isso? Quem ouviu? Para pensar, meu irmão. O negócio está acontecendo do outro lado do mundo e alguém conseguiu botar a culpa num grupo que ela atribui, que é o capeta, que é os de direita. Eles inventaram essa fake news. É muita maldade no coração, irmãos. Muita maldade. Ah, pastor, mas eu não entendo muito desse assunto. Você deveria, você é crente. Nós estamos carregando a Bíblia que tem aí o povo de Israel. Por que tanto ódio contra Israel, irmãos? É simples. Deus decidiu gerar uma nação para se relacionar com ela e, através desse relacionamento, mostrar às outras nações quem Ele é. Então, tudo que acontecer contra essa nação, pode interpretar: o mundo que jaz no maligno odiará para sempre aqueles o qual Deus se manifestou na história. E Deus registrou, e o registro está aí na sua mão. Eu ainda me lembro, uma vez, uma pessoa dizendo: ah, mas aquela terra lá tinha que ser do fulano, do ciclano, Israel está errado. Eu digo: rapaz, foi Deus que disse que aquela terra é deles. Briga com Deus aí, dialoga com Deus. Mas aonde, pastor? Lê a Bíblia, irmão. Aliás, Deus chama Jerusalém de minha cidade. Minha cidade. E aí, ou seja, só pode não conhecer a Escritura. Já digo para você, meu irmão, todo mundo que historicamente se levantou contra Israel, caiu. Você olha lá para o Egito, isso é muito interessante, pelo menos para mim foi. Você olha para o Egito, você sabia que o Egito se tornou uma potência por causa do povo de Israel? Aonde é que está escrito isso? Lembra quando um rapaz chamado José vai para o Egito? Ele chega lá, escravo, se torna o governador do Egito. E aí o Egito prova da maior prosperidade que uma nação já pôde viver. Porque todas as nações vinham comprar comida com o Egito. Ficou rico ou não ficou? Quem é que estava na liderança? O próprio Senhor, através do seu servo. E então o Egito se tornou uma potência. Era dono só de tudo. Todas as terras do Egito, todas as terras particulares passaram a ser propriedade. E o povo trabalhava nela arrendado. Quem é que estava na liderança? Um homem chamado José. Mas essa mesma nação esqueceu de José, esqueceu de Deus, está lá no texto. E aí ela se levanta e vê a prosperidade da família de José e decide: vamos escravizar, porque senão eles podem nos destruir. Escravizou, não foi? Escravizou. Foi 430 anos? Foi.
Mas Deus deixou os 430 anos se cumprir. Qual era o objetivo de Deus? Todas as nações ouviram falar dos prodígios de Deus no Egito. Todas as nações. Por quê? Porque Deus deixou com que uma nação ficasse presa 430 anos. Eles já estavam acostumados a viver como escravos, mentalidade de escravo. Todas as nações sabiam que era uma nação escrava. E aí Deus espera. Quando chega aos 430 anos, Deus diz: é agora, levanta Moisés e faz o que você já sabe que ele fez. O que aconteceu? 10 pragas, só foi preciso 10 pragas. Arrebentou o Egito. Pode estudar, meu irmão. O Egito nunca mais se levantou. Nunca mais. Historicamente, o Egito tem um período de história inatingível por ela mesma. Foi esse. Mas para subir, Deus estava no controle. E para cair, Deus também foi lá e baixou a mão dele. Objetivo, quando o povo de Israel estava andando no deserto, chegou lá numa nação distante. Aquela nação, Jericó, por exemplo, já sabia quem era o povo de Israel. Leia depois. É legal, irmãos, ler os textos de Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Se você puder ler assim o mais rápido possível, você vai perceber um mundo se abrindo diante de você. Como que aqueles povos que estavam do lado de cá de Canaã já conheciam os prodígios de Deus. Esse era o propósito do Senhor, ser conhecido pelas nações. Alguém pode perguntar por que José teve que passar o que passou, por que o povo de Israel passou por tanto tempo de escravidão. Meu irmão, quanto maior a catástrofe, maior o milagre será visto. Por isso que, se Deus está permitindo você passar o que você está passando, ser uma pessoa fiel, meu irmão, segura firme, fica firme no propósito, que Deus tem algo para fazer nessa situação aí. Então, aí aparece, né, um punhado de gente falando coisas diversas. Meu irmão, só sei o seguinte, que Deus tem promessas com Israel que são eternas e que elas não são revogadas. Ah, mas Jesus já veio, já fez a nova aliança. Meu irmão, é bom você dar uma estudadinha e você vai descobrir que Deus tem promessas com Israel. Eu não vou aqui dizer que Israel é o relógio do mundo, porque aí também é demais, mas Israel é a nação que Deus gerou desde o começo e não deixou de ser esta nação. Há uma história e promessas que Deus fez e disse são eternas. Muito bem. Qual o objetivo de ter tocado nesse assunto? Porque nós estamos lendo que Deus separou Paulo para um propósito específico. E ele, para esse propósito específico, Deus fortaleceu, mas porque ele estava no propósito específico. Quando eu li com você Mateus 28, que eu fiz questão de deixar ali claramente, por favor, volte de novo aí para o verso 18. Observe aí, a mente se abre, né? Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. O que Jesus está dizendo aqui? Já está concluída a obra, o plano já foi concluído, agora é só ir pelas nações e vencer. Que vitória é essa? O evangelho pregado, as pessoas se convertendo, e é a cada uma que se converte, o nome é escrito no livro da vida, e isso vai multiplicando, e no primeiro século, pelo menos no primeiro século, muito mais de 100 mil pessoas ouviram a palavra, aliás, se converteram ao que há de indícios da história da igreja. Agora, veja que o texto é completo, verso 19. Para que esse poder se manifeste, o que tem que ter? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Meu irmão, você quer ser abençoado, você quer que Deus esteja com você? Essa ordem é para todo mundo.
Talvez você não seja chamado para estar aqui pregando, não é? Por exemplo, hoje, depois do culto, eu pretendo dizer para a Daiane para ela se preparar para ela pregar aqui um domingo à noite. Você vai ser abençoado ou não vai? Quem crê nisso? Você vai ou não vai ser abençoado? Cadê ela? Está aqui não? Está na tarefa? Está na salinha das crianças. Eu digo, minha filha, eu sei que sua vida é corrida, mas Deus tem colocado no meu coração que você tem que pregar aqui. E eu creio que Deus vai usá-la muito. Então você pode até não ser chamado para estar pregando aqui. Se for, Deus vai preparar você. Mas uma coisa eu sei. Sendo pai, sendo mãe, sendo avô, sendo um cidadão, funcionário, você tem, fazendo tudo isso, oportunidade de ser um grande homem de Deus. Uma grande serva do Senhor. Dando testemunho aonde, lugares que outros não vão. Então, o que o texto está nos mostrando é que existe um poder, mas esse poder caminha com o propósito do Senhor. E esse propósito você precisa receber na sua vida. Você sabia que existem pessoas que não sabem o que fazer para o reino? O propósito é muito simples. É lidar com pessoas, é procurar pessoas e ter a visão de que elas precisam ser alcançadas. E fazendo o quê? Fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí depois, ensinando-as a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Você quer ter a presença de Deus na sua vida? Entre no propósito do Senhor. Você quer provar do poder de Deus? O poder de Deus, meus irmãos, não é para alguém achar bonito. Não é? Um dia, eu me lembro, a pessoa estava pedindo, Senhor, dá-me teu poder, dá-me teu poder. Aí alguém chegou e disse, mas para que tu está pedindo isso? Aí a pessoa ficou assim olhando, não, porque eu quero. Fica esperando aí. O poder de Deus, meus irmãos, é para um propósito. Você abre a visão de que, meu Deus, eu preciso orar pelos que estudam, as pessoas do meu trabalho. E aí você pode contar com o poder de Deus. Você vai olhar para os seus filhos e vai cuidar deles de verdade diante de Deus. E aí você pode contar com o poder de Deus para isso. Meus irmãos, Jesus não disse, agora eu vou pelas nações. Não, é vocês que vão, e eu vou fazer a parte que vocês não podem fazer. Todo o poder me foi dado no céu e na terra, e eis que estou com vocês, mas tem que estar no propósito. Qual é a mensagem que muitos procuram ouvir nesse tempo? Pode ficar tranquilo que você vai ter aí, casa, comida e roupa lavada, você vai ter uma linda família, você vai ter um bom emprego, dinheiro, muita coisa, vem e receba. Meu irmão, isso não é evangelho. Isso é idolatria da vida, soberba da vida. E não é evangelho. Quero deixar claro que Deus, Ele é especialista em abençoar o seu povo, mas você precisa estar no centro da vontade de Deus. Sim, meu irmão, qual é o centro da vontade de Deus? O dinheiro de Deus, o valor que Deus dá para as coisas da terra, não é ouro e nem prata, mas é vidas, pessoas. E aí, meus irmãos, Paulo, voltando agora para 2 Timóteo 17, versículo 17, o Senhor, porém, esteve ao meu lado, me apoiando, e me fortaleceu para que por mim fosse cumprida a pregação e a ouvissem todos os gentios e fiquei livre da boca do leão. Meus irmãos, aí você vai voltar para Atos dos Apóstolos, não precisa voltar, não precisa abrir, a não ser que você queira. E você vai abrir nos textos que isso tudo aconteceu, que Paulo está relatando. O texto de Atos, capítulo 13, verso 12, você vai ouvir que Paulo prega perante o governador. Atos, capítulo
Aliás, um governador específico ouviu a respeito do evangelho. Mais tarde, esse governador, ele ouve do próprio Paulo, Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 18, você vai encontrar a respeito disso. E então, o texto segue, Atos capítulo 23, Paulo perante o governador Félix. Paulo pregou para as autoridades que estavam ao redor do governador, e aí então acontece dele pedir para ser enviado para Roma. O próprio imperador César ouviu da boca de Paulo a respeito do evangelho, é o que dá a entender a Escritura. Paulo foi conduzido, meus irmãos, seria necessário uma outra pregação, aonde isso queimou no meu coração, observar o cumprimento da carreira de Paulo. Sabe o que é que nós vamos perceber? Paulo pregou ao povo de Israel, mas há um momento que ele diz, agora eu irei para os gentios. E ele sai na primeira viagem missionária, a segunda e a terceira. A sua ênfase era alcançar os gentios. Aliás, se você ler o texto de Corinto, você vai ouvir que Paulo tinha interesse de ir até a Espanha. Se você ler alguns trechos no texto de Romanos, ele manda a carta de Paulo aos Romanos, era o interesse de Paulo de se apresentar à igreja de Roma. Por quê? Porque ele tinha interesse de que aqueles irmãos que tinham ouvido falar que ele era uma pessoa que tumultuava, conhecesse a fé de Paulo, como ele acreditava em Jesus, e ele manda a carta aos Romanos como uma apresentação. Meus irmãos, que apresentação, carta de Paulo aos Romanos. E você vai encontrar ele falando, olha, queima no meu coração que os irmãos, eu possa estar com vocês. E aí, meus irmãos, ele falava sobre ir viajando, mas ele vai preso. E se você estudar o texto de Atos, você vai encontrar que ele vai preso, porque somente preso ele iria com aquela segurança dos romanos. Foi um destacamento completo para guardar a vida de Paulo quando ele estava ameaçado em Jerusalém. Deus como que dizendo, querem matar o meu servo? Vão não. Vou colocar os próprios inimigos aparentes do evangelho, os romanos, vou colocar eles mesmos para guardar o meu servo. E eles guardam e levam Paulo tranquilamente até Roma. Paulo fica mais de 2 anos em Roma, recebendo os irmãos e ministrando a palavra de Deus. Ele cumpriu a carreira dele. Essa era a carreira de Paulo, meus irmãos. Então, você que está aqui hoje e que gostaria de ter a voz de Deus ministrando na sua vida, você gostaria de ter o poder de Deus sendo derramado. E aí, meus irmãos, eu fico observando, quando Paulo diz assim, o Senhor me assistiu, Ele esteve me apoiando. Você vai encontrar Paulo, ele, quando estava preso, a primeira palavra de Jesus para ele era exatamente encorajando, olha, não te cales, importa que você dê testemunho da minha palavra, do Evangelho, e você vá a Roma. O próprio Jesus diz isso. Então, o próprio Jesus acompanha Paulo, porque ele estava vivendo o que Mateus 28 declara sobre os discípulos. Então, meu irmão, você quer ir para o trabalho e você quer a presença de Deus com você. Eu quero deixar claro que, por misericórdia, Deus anda com quem está vacilando. Eu estou falando sobre o fato de que, mesmo você sabendo das suas faltas, você sabe que o Espírito Santo não sai de você. Eu estou falando disso. O Espírito Santo não sai de dentro de você porque você está faltoso. Você está apagando o Espírito Santo, conforme o texto explica. Não apagueis o Espírito Santo. E aí, o que apaga o Espírito Santo? O pecado. Se você está dando lugar ao pecado, o Espírito Santo está sendo apagado na sua vida, mas ele permanece lá, se você foi salvo, convertido. Mas se você
deseja que ele se manifeste, você já sabe, você precisa consertar a sua vida, renunciar às obras da carne, e você então deve agora consagrar-se ao Senhor e receber dele o enchimento do Espírito mediante a sua perseverança. Meus irmãos, eu estou falando que você que talvez está vivendo essa frieza espiritual, você precisa agora subir a montanha do Monte Horebe. Você precisa perseverar indo ao encontro ao Senhor. É verdade que Moisés recebeu as tábuas, mas ele teve que subir pelo menos 1.500 a 1.700 metros. Eu não estou aqui falando que é com obras que se alcança algo da parte de Deus, mas eu estou dizendo que o próprio Jesus diz para perseverar em oração. Isso demanda esforço, dedicação. Perseverança significa que você quer orar de manhã e você continua querendo à tarde e à noite. Isso significa que você vai andando na rua e vai se apresentando a Deus, e você vai voltando para casa e você continua se apresentando a Deus. Eu não estou pregando que agora são obras de justiça, mas eu estou dizendo que para permanecer e receber da parte de Deus não é de qualquer jeito. É isso que eu estou dizendo. Então, nós que queremos dizer as palavras de Paulo, o Senhor me assistiu e me fortaleceu. A presença do Senhor está ligada ao propósito. E Deus, com a sua infinita graça e misericórdia, irmãos, quantas bênçãos já recebemos, sabendo que nós precisamos ser fiéis muito mais? Quantas? Eu creio que você teria inúmeras experiências para contar. Mas até quando você vai viver confiado na misericórdia? Eu costumo dizer que a igreja não deve contar com a misericórdia na caminhada, mas deve contar com o poder de Deus. Porque a misericórdia é para aqueles que não ouviram o Evangelho, ou estão ouvindo o Evangelho e serão recebidos. Mas nós, que já recebemos a palavra a tempo, já deveríamos ser nutridos o suficiente, maduros o suficiente, de forma que as nossas palavras sejam, em primeiro lugar, o reino de Deus e o que esse reino deseja. Então Paulo, ele declara no verso 18, e o Senhor me livrará de toda má obra, ou seja, o Senhor me livrou e me livrará. Paulo está dizendo, irmãos, eu fui livre e ele continuará livrando. Deixa eu explicar uma coisa para você, que toda vez que eu oro assim, eu sinto a presença de Deus. Você sabia que servir a Deus é declarar que eu já perdoei todo mundo? Até aquilo que vão fazer eu já perdoei, porque eu sou crente em Jesus, Cristo habita em mim. Mas tem crente que anda assim, desconfiado. Quem será o próximo a me magoar? Eu já estou ressabiado. Meu irmão, você como crente já era para estar dizendo, Senhor, a tua obra está em primeiro lugar, e eu sei que na caminhada muitos vão me ferir, muitos que ainda não alcançaram transformação, muitos que não conhecem o Senhor, e pessoas específicas levantadas por Satanás para me instigar, mas eu já decidi perdoar a todos. O que significa isso? Eu tenho meus olhos firmes na caminhada que Deus me deu. E essa obra que ganha toda a minha atenção. Essa obra que ganha toda a minha atenção. Você já reparou que tem pessoas que você chega e você pergunta, e aí fulano, a novidade? Pois é. Aí ela tem para contar a mágoa que não perdoou. Aí você encontra com ela uma semana, e aí fulano, ainda estou orando por aquilo. Meu irmão, você sabia que a pessoa que está orando por mágoa vai ficar orando anos e anos a fio? Porque mágoa você não vai carregando e vai sofrendo tanto. Tenho sofrido tanto. Não, meu irmão. Se alguém te magoou, você como crente, você para fazer como Jesus fez, está perdoado em nome de Jesus, e bola para frente, porque eu tenho uma obra a ser feita.
Eu não vou ficar enganchado no meu coração, me esvaziando espiritualmente, remoendo conduta. Aí a pessoa fica, mas fez isso, fez aquilo outro e tal. E eu tenho certeza que era para me atingir. Pare com isso. Cabe com isso. E aí, principalmente numa pregação dessa, aí a pessoa fica, ai meu Deus, alguém falou para o pastor a respeito da minha vida. Mas não é possível. Ele está falando para mim, isso aí é para... Olha, nunca mais vem aqui. Meu irmão, eu só faço uma coisa, eu olho para o texto bíblico, estudo e me coloco diante de Deus. Eu não tenho tempo para ficar pensando quem vai estar me ouvindo. Como assim? Será que fulano vai estar aqui? Não, irmão, isso aí é Deus que cuida. É Deus que cuida, a pregação é para todo mundo. Então, conta a história de um pregador foi convidado para uma igreja e lá a igreja estava vendida para Satanás. E aí chamaram o pregador, que sabia que ele era um pregador firme, né, forte, sei nem por que convidaram. Aí chamaram ele no gabinete e disseram, olha, o senhor, aqui eu queria orientar o senhor não pode falar de algumas coisas, senão magoa alguns irmãos, e alguns irmãos saem da igreja se magoar eles. O senhor não pode falar sobre adultério, porque tem uma pessoa que vem todo domingo, tem muito dinheiro, mas ele tem 2 esposas, tem 2 mulheres, uma oficial e a outra clandestina. Aí ele vem, e ele dá muito dinheiro aqui na igreja. Se o senhor falar de adultério, ele pode não vir mais, porque ele fica magoado. O senhor não pode falar também de pecado esse, pecado aquele, pecado esse, porque tem umas pessoas, olha, um pessoal e tal, aí o senhor não pode. O senhor também não pode falar de tal povo, porque tem um pessoal aqui que é dessa nação, se o senhor for dar algum exemplo. Mas o senhor pode falar de judeu à vontade, porque não tem um judeu aqui na igreja. Então o senhor pode sentar a marreta em cima dos judeus e de outras nações, só tem nação tal e nação tal. O resto o senhor pode marretar. Para pensar num negócio desse. Isso não existe, irmão. Eu me lembro que uma vez eu fui pregar numa igreja assim, né? Mas esqueceram de me chamar no gabinete. Aí eu mandei ver, chamei até a frente, de acordo com que não podia pregar naquela igreja. Só o pastor da igreja podia falar de pecado. Aí eu digo, mas como? Não existe evangelho sem falar do pecado, que Jesus veio nos perdoar dos pecados e Ele deu a sua vida para que isso aconteça. Não existe pregação sem a morte do Cristo e o perdão necessário das pessoas. Aí eu chamei à frente, veio muita gente, e aí depois é que me falaram, não podia. Tanto é que eu só preguei uma vez lá. Mas, irmãos, se eu tivesse ouvido antes, eu teria dito, acho que vocês convidaram a pessoa errada, porque eu não é para pregar aqui mesmo. Não precisa. Aliás, não faço nem questão, porque se eu não posso pregar a palavra de Deus do jeito que ela é, eu não sou o pregador a convidar. Me lembro ainda quando eu era seminarista, me convidaram para pregar numa igreja, para a juventude. E eu esqueci de perguntar se tinha que ser de terno. E, irmãos, deu um corre-corre, porque quando chegou eu não estava de terno e tinha que ser de terno. O pastor me chamou no gabinete, aí chamou quem convidou, disse, o seminarista não está de terno. Meu Deus, eu pensei que já tinha visto tudo. Eu disse, se tivesse me avisado, eu tinha trazido. Não é? Calculei que sendo uma juventude, sábado, não era necessário. Nem perguntei. Você imagina, irmãos? Outro já ouvi, né, a história, eu tinha que pregar de gravata, aí o pregador, na hora de pregar, ele diz, prega gravata, prega. Quem nunca ouviu essa história, né? Meus irmãos, a pregação, a vida do crente, tem que estar ligado com a obra. Você foi salvo, meu irmão? Você é para estar com a mão no arado. Mas e meus problemas? Põe a mão no arado e Deus vai resolver os seus problemas. Porque Ele nos chamou a fazer a obra dEle e Ele cuidará de nós. Você crê nisso? Então fique de pé no seu lugar. Feche os seus olhos.
e comece a apresentar a sua vida a Deus agora. Comece a apresentar o seu coração. O Senhor Deus tem para você uma grande obra. Abrace essa obra. E Ele entrará com você nas suas aflições. E Ele fortalecerá você. E não só as situações que você passou, mas as que você vai passar. O Senhor me livrará de toda má obra e me levará salvo para o reino celestial. A quem seja a glória para todos sempre. Amém. Senhor, receba as nossas vidas. Meu Deus, Tu fizeste tanto, Senhor, através do apóstolo Paulo. Senhor, o que é que nós temos feito, Senhor? O que é que nós temos feito, meu Deus? Meu Senhor, o que temos feito na Tua obra, Senhor? Perdoe, Senhor, os nossos pecados. Perdoe, Senhor, o comodismo. Perdoe, Senhor, a idolatria da vida, a soberba da vida, Senhor. Perdoa, Senhor, viver para si mesmo. Perdoa, Senhor, estar envolvido com tantas coisas que não são reino. Senhor, perdoa. Perdoa, Senhor, termos cuidado de nós mesmos e largado a proposta que o Senhor nos deu quando entregamos a vida ao Senhor. Queremos te pedir perdão, Senhor. Perdão por andar magoados. Perdão por cozinhar as feridas, fazê-las perdurar ao invés de liberar perdão. Senhor, perdoa, Senhor, a dureza do nosso coração. Perdoa, Pai. Peça perdão, meu irmão. Se conserte diante de Deus agora. Se conserte diante do Senhor. E eu te peço agora, em nome de Jesus, Senhor, seja com os teus filhos. Senhor, sustente agora. Senhor, estende a tua mão agora, Senhor. Levante as suas mãos, você que precisa da graça. Você que precisa do poder de Deus na sua vida. Restaurando o seu coração. Seja agora o poder do Senhor liberado sobre você. Sua vida seja renovada. Seu coração seja cheio do Espírito. Que você seja renovado para ministrar no poder do Espírito a palavra do Senhor, aonde você for enviado. Seja agora a unção do Senhor ungindo as tuas pernas, ungindo os teus pés para caminhar os lugares que o Senhor te enviará. Sim, Pai, ministra, Senhor, sobre o teu povo. Seja agora quebrado toda corrente, toda cadeia, todo pacto feito para destruir o propósito do Senhor no teu coração. Seja desfeito agora, seja descortinado agora as trevas. Abre a visão dos teus filhos, Senhor, para enxergar. Nós expulsamos toda opressão maligna da casa, do quarto, sim, daquele local que antes era local de busca e ultimamente não é mais. Nós declaramos agora restaurado como local de busca da tua presença. Senhor, pessoas que estão aqui que antes fechavam a porta do quarto, iam buscar a presença do Senhor e não fazem mais. Senhor, te peço a restauração desse ministério. Seja restaurado, seja renovado o temor do Senhor na tua vida, para caminhar em santidade. Senhor, o temor do Senhor flui, Senhor, a tua presença renovando, restaurando todas as coisas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a sua vida. Estas palavras de Paulo serão proferidas por você. O Senhor, porém, esteve ao meu lado
me apoiando e me fortaleceu para que por mim fosse cumprida a pregação e a ouvissem todos os de Angra dos Reis. Sim, Senhor, Pai, faça cumprir esta palavra. Senhor, nós temos como responsabilidade o lugar onde nós estamos. Esta cidade foi